fazer papas de aveia para emagrecer? Em primeiro lugar, porque é que as papas de aveia estão muito associadas ao emagrecimento? E eu quero vos passar, em primeiro lugar, que a aveia não emagrece por si só, está bem? Não contribui por si só para o emagrecimento, ou seja, não é o facto de eu estar a comer aveia que vai fazer com que eu perca peso. Pode sim contribuir para o processo de emagrecimento, pode sim estar incluído num plano alimentar personalizado que contribui para o processo de emagrecimento, claro que sim. E porquê? Porque a aveia é considerado um dos cereais mais ricos que nós temos nutricionalmente. É um alimento com muitos micronutrientes, está muito rico em nutrientes, nomeadamente em ferro, nomeadamente em magnésio, em fósforo, em zinco, em vitaminas complexo B, ou seja, tem muita riqueza nutricional no que diz respeito aos micronutrientes. E claro, é um alimento não refinado, não tem açúcar e não tem aquelas más gorduras que nós devemos evitar, ou seja, tem características realmente espetaculares, tem características que nos ajudam na saciedade e é por este motivo que a aveia está muitas vezes associado aqui ao processo de perda de peso, pela sua qualidade alimentar. Segundo lugar, como é que eu vou fazer as papas de aveia e de que forma é que eu posso adaptar as papas de aveia ao meu plano alimentar, ou como é que eu posso adaptar as papas de aveia ao meu emagrecimento. Como fazer as papas de aveia, eu preciso saber quais são os ingredientes que eu posso colocar, qual é a preparação que eu posso fazer, quais são as estratégias que eu devo utilizar para papas de aveia mais docinhas, para papas de aveia mais apetitosas. Quais são as estratégias que nós podemos utilizar nas papas de aveia para ficarem com uma textura diferente para agradar a todos os gostos? Quais são as estratégias que eu posso utilizar para fazer papas de aveia que me proporcionem assim um tamanho bem interessante, ou seja, mais volume, mais quantidade para as pessoas que sentem assim um bocadinho mais fome durante o dia. Quais são as estratégias que nós podemos utilizar para aquelas pessoas que não têm muito tempo para fazer aqui a refeição e querem coisas muito mais rápidas? Como é que nós podemos agilizar aqui todo este processo? Depois vou-vos dar ainda 3 receitas para vocês experimentarem em casa, bem gostosas. Ingredientes. Quando estamos a falar em papas de aveia, tem que existir um ingrediente obrigatório, que é a aveia. A aveia pertence a que grupo alimentar? Pertence a que macronutriente? Hidrato de carbono de absorção lenta. Existe aveia sem sabor, existe aveia com sabor. Se sem sabor, normalmente são aqui as naturais e existem várias aveias. Flocos grossos, flocos finos, farelo e farinha. Depois temos a opção de aveia com sabores. E aqui o sabor é a vossa escolha. Hoje em dia existem muitos sabores diferentes. Existe sabor a chocolate, sabor a morango, sabor a bolacha Maria, que é a minha preferida. Portanto, existem vários sabores. Todos eles, quando é com sabores, eu acho que só existe através da farinha, pelo menos que eu conheça, só existe através da farinha de aveia. Está bem? Portanto, é obrigatório a aveia nestas receitas, são papas de aveia, não é? Faz sentido. Existem diferentes, então, tipos de aveia. Agora vocês devem estar a perguntar, ok, Joana, mas qual é que eu devo, então, comer? Como é que nós, então, podemos fazer essa escolha? Existem, então, algumas diferenças entre as aveias. Farelo em aveia, flocos em aveia e farinha. A diferença está basicamente no processo da aveia, no processamento, digamos assim. Ou seja, no processamento da aveia. Enquanto os flocos são originários dos grãos prensados, ou seja, o grão inteiro, o farelo e a farinha são obtidos pelo processo de moagem. Portanto, se nós estamos a falar de papas de aveia, este é realmente obrigatório, portanto, a aveia tem que estar lá, tem que estar na receita. Contudo, é sempre importante colocar outros ingredientes, que pode ser de diferentes macronutrientes, ou seja, nós podemos acrescentar na receita uma proteína, podemos acrescentar na receita uma gordura, podemos acrescentar na receita um hidrato de carbono também, mas de absorção rápida. A aveia é um hidrato de carbono de absorção lenta. Qual é o outro macronutriente que nós aconselhamos e que pode estar, lá está, adicionado aqui nestas papas? É a proteína. Que ingredientes podemos utilizar para acrescentar proteína nas minhas papas de aveia? Leite magro ou bebida de soja. Fiz aquele parênteses das bebidas vegetais, porque com sabor a amêndoa e com sabor a aveia, com sabor a coco, não são ricos em proteína, portanto não pertencem a este macronutriente. Agora, o que é que nós temos que falar? Preparação. Pode ser feita no micro-ondas ou no fogão, ok? E aqui estamos a falar das papas de aveia quentes.
Pode ser feita no frigorífico ou então tudo triturado, e aqui estamos a falar das papas de aveia frias. E agora vamos falar das estratégias. Estratégias para papas de aveia ficarem mais docinhas, ficarem mais apetitosas. Vamos só resumir, porque na verdade nós já falamos sobre isso. Utilizar aveia com sabor, por exemplo, a farinha de aveia com sabor a bolacha Maria. Se quiserem também podem misturar aveias, está tudo certo. Utilizar fruta, aquela frutinha mais docinha e mais madura, por exemplo a banana. Utilizar aqueles opcionais incríveis, a canela, a essência de baunilha, a bebida vegetal com sabor a bolacha, com sabor a amêndoa, com sabor a coco. Claro que não nos podemos esquecer de outra coisa, que é a mais importante. Independentemente da receita que tu estás a fazer, tu tens que adaptar a receita a ti. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Precisas saber quantas doses de aveia tu tens no teu plano, quantas doses é que tu tens dos outros ingredientes, para que nós possamos fazer, lá está, as papas de aveia adaptadas a ti e contribuir para o teu emagrecimento. Agora falta fazer o quê, meninas? Tenho que vos dar as 3 receitas maravilhosas que prometi que ia dar. Agora, quero que vocês pensem no seguinte. Eu vou-vos dar doses, mas as doses que eu estou a dar não são as tuas, claramente. Eu vou pôr uma dose de hidrato de carbono de absorção lenta, uma dose de hidrato de carbono de absorção rápida, uma dose de proteína e, por último, uma dose de gordura. Isto dá um total de 250 quilocalorias. Vou-vos dar então 3. Papas de aveia com sabor a banana e manteiga de amendoim. É muito fácil. Esta é das mais fáceis. 20 gramas de aveia com sabor a bolacha Maria, 100 ml de claras, mais 100 ml de água, mais uma colher de manteiga de amendoim e mais 70 gramas de banana. Mistura tudo, micro-ondas 2 minutos e está feito. Segunda receita.